Lá vai a zoeira. Oi, pessoal. Aqui é o Aerosol do Joy Division na música She Lost Control. Meu Deus do céu. Aqui é Elo Mary Jane Cleaver. Tudo bom? Da revista Balaclava. Oi, moçada, aqui é Isadora Almeida Kurtz, da Popload Radio. Oi, pessoal, sou o Nick Silva. Desculpa, mas não consegui pensar em nenhuma piada. Então, vai assim mesmo. E no programa de hoje, o pós-punk. A gente vai falar sobre como um estilo, um conceito criado há mais de 4 décadas continua reverberando em uma série de novos artistas, de novos lançamentos, como Ice Age, Shame, Fontaines DC, Parquet Courts e todas essas bandas que a gente é apaixonado. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes o que, menino Elô? Antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @podcast VFSM no Insta, no Twitter, no Facebook. Segue a gente por lá. Você também pode seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Ajuda muito a gente esse likezinho por lá. Então dá o seu follow, dá o seu like. E também apoia a gente no Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 mensais ou mais, claro, você ajuda a gente a continuar esse projeto, você participa das nossas gravações, você participa do nosso grupo fechado, você recebe alguns episódios antes, alguns episódios extras, tem muitos benefícios muito gostosos, então acessa lá. Essa semana teve algum episódio extra, Nick? A gente soltou na timeline pra todo mundo o especial da Aretha Franklin, do clássico VFSM, que o Kleber fez e ficou bonito demais. Eu gostei bastante de editar e eu não conhecia o disco, foi bem legal. E lá pros padrinhos agora saiu um clássicos do The Who que eu fiz com o Bruno Ascari, lá do Som de Peso. Olha só, que dupla. Roqueiríssimos. E aí foi bem legal, assim, tá rolando lá e eu, sinceramente, não sei quando vai sair na timeline, mas algum dia sai. Tem mais uns ainda que você nem soltou lá no grupo, né, que a gente já gravou também. Eu tenho bastante coisa pra editar ainda, então esperem, madrinhos, que logo vem bastante coisa boa. Olha aí, as vantagens de ser um apoiador e ter sempre sua semaninha cheia de programinhas gostosos pra ouvir. Vamos pra pauta, gente? Bora! E bora! Pessoal, se o punk ganhou o mundo e morreu em 1977 ali com Nevermind the Blocks, Here's the Sex Pistols, o que vem depois disso, né? Então o fato é que ainda em 1977 o punk ele já começa a ter uns novos desdobramentos, começam a surgir outras bandas influenciadas por essa primeira onda do punk ali, tanto o punk nova-iorquino, que era o punk do Ramones, que influenciou o punk britânico, que acabou influenciando uma série de outros artistas. Então a gente tem uma mudança de estrutura, uma busca por novas sonoridades. E aí a gente tem o John Savage, que ele era jornalista britânico da Sounds, que era um semanário, um jornalzinho sobre música, que ele cunha um termo chamado pós-punk, que era o que veio depois do punk, essa nova leva, mas que já na época algumas dessas pessoas, outros pesquisadores de música, chamavam de New Music, que era com o music com o CK no final da frase, para tentar dar um ar de novidade, de diferenciação em relação ao que estava rolando ali. E aí, embora o pós-punk tenha se desdobrado em diferentes vertentes ao longo dos anos 80, 90 e até depois a gente vai falar dos anos 10, 2000 também, a gente tem uma série de elementos que são bastante característicos. A Isadora sempre fala assim, isso aqui é um disco de pós-punk, é a nova leva do pós-punk, mas o que caracteriza de fato uma música de pós-punk? Então a gente tem como exemplo alguns elementos chaves, que é o riff bastante característico da guitarra. Nick, toca esse trechinho aqui. E agora esse aqui. A gente também vai ter uma linha de baixo que ela é sempre muito suculenta e destacada, então é uma das marcas mais características do pós-punk.
A gente vai ter também essa bateria seca, assim, sempre muito rápida, bem certeirinha, meio que como um complemento aos arranjos. E também um dos elementos mais característicos, que é essa voz meio cantada, meio declamada, que é muito típica dos trovadores. Solta um trecho aí, Nick. E aí, o que a gente tem nessa primeira leva aí de pós-punk, gente? Que vai de... Eu classifiquei por 5 gerações. Porque cada geração é uma mudança de estrutura diferente ou vai para um campo diferente da música. Mas nessa primeira leva, que vai de 1977 a 1979, na Inglaterra a gente vai ter Joy Division, The Fall, Public Image Limited, The Pop Group, The Slits, This Hat, Six and the Banshees, Wire e Gang of Four. É a gênese desse pós-punk, são essas bandas, eles são trabalhos extremamente cultuados e influentes até hoje. E a gente pode separar ali como alguns dos trabalhos mais essenciais o Pink Flag, o Public Image Limited, o No Pleasure do Joy Division e o Entertainment do Gang of Four. O que vocês percebem como elementos característicos dessa primeira leva, principalmente na Inglaterra, gente? Ai... Pra mim, rapidinho aqui, só de primeira, assim, é uma tristeza revoltada, mas não pra explodir, sabe? Uhum. Ela é mais pra dentro. Sonoridade mais introspectiva, né? Uhum. Ouvindo, né, pra pauta, eu senti muito que era mais parecido com algumas... Esse primeiro momento, não sei, né? Mas era mais parecido com algumas coisas que tem até hoje, né? Tipo... uma pegada quase emo, quando você ouve, assim, é quase meio... Essa coisa quase gótica, né? Eu achei que, às vezes... No Gang of Four não, né? Mas tem umas coisas meio... Sei lá, tipo, achei meio emo, assim. Em alguns momentos depois eu acho que fica mais sujo, a galera fica, tipo, um pouco mais brincando, tipo, com coisas que são meio até estranhas de ouvir, sabe? Sim. Daí, nesse momento, eu achei que é, tipo, um pouco mais limpo, um pouco mais emo. Tipo, Mas emo o quê? Emo emotivo, né? Até porque o emo nem existia na época, né? Então... Não, claro, mas assim, tô querendo esclarecer porque fiquei confusa. É que eu não acho que era uma coisa emo, eu acho que é tipo uma coisa mais uma melancolia mesmo, era uma coisa mais soturna. Eu acho que o emo fica uma coisa muito emocional, muito forte, muito entregue ali, melodramático até em alguns momentos. Isso, porque eu não acho que eu acho que é uma coisa muito mais sombria e também política, porque é um reflexo do que acontecia. Tava pesada, né? A Inglaterra tava com uma crise política muito grande. Na época do governo Thatcher, a gente tem a Guerra das Malvinas acontecendo nessa época. Então, assim, era um ambiente muito denso, pesado, principalmente assim na região ali de Manchester, que era a região mais industrializada, que era o São Bernardo do Campo da Inglaterra, onde, tipo, os líderes políticos e esse reflexo das fábricas meio que sufocava a população local, né? Mas óbvio que tinha gente que fazia disso um estímulo para uma sonoridade que era muito metálica e só que dançante, que era o caso do Gang of Four com o Entertainment ali, que eu acho que quebra um pouco isso, né? Pra mim, essa coisa do... Principalmente voltando no punk, assim, tem uma coisa que, midiaticamente, acho que ele viveu por muito pouco tempo, assim. Até essa onda de 77, assim, tipo... Foi basicamente o ano que ele nasceu e morreu, né? Então, acho que as bandas do punk ali ainda estavam meio que se criando e tal. Então, essa onda pós-punk, pra mim, ela pega essa coisa meio DIY, assim, tipo, do faça você mesmo. Tipo de, cara, não precisa saber tocar, não precisa fazer nada, pega as coisas que você sabe fazer e só bora. E aí nisso, tipo, eles juntam um monte de vanguarda artística que tinha na época, seja de música mesmo, ou de artes visuais e tudo mais. E além disso, também tem uma nova perspectiva em trazer novos gêneros, assim, pro punk. Tem muito disco, tem muito dub, tem muito afrobeat, krautrock, música eletrônica, jazz. Então, assim, é um caldeirão ali pra fazer música nova de um jeito que acho que na época ninguém tava esperando, assim. Sim. A gente tá falando de uma Inglaterra pós-colonial também, né? Então ele era um espaço onde circulava gente da Jamaica, gente da Índia, gente de diversos países do continente africano. Então a gente tinha uma troca de informação muito grande, mas que se conectava por esse aspecto sombrio da época, né?
E aí, por outro lado, além do outro lado do oceano, a gente vai ter a cena nova-iorquina, que ela começa bem antes, na verdade, ela começa ali em 1974, 75, principalmente em torno do CBGB, e aí a gente vai ter uma pegada um pouco mais sarcástica, mais dançante, tinha muito da estética também, que era uma coisa meio que ecos do que o The Velvet Underground tinha feito uma década antes, então esses artistas locais absorvem isso e entregam uma seleção de obras também muito incríveis e muito importantes, e dessa época a gente vai ter alguns dos meus trabalhos favoritos de todos os tempos, que é Television, Suicide, Mission of Burma, Talking Heads, Perry Ubu, Divo, que buscavam de jeito ou de outro dar continuidade àquilo que o Ramones e principalmente o The New York Dolls haviam testado, né, anos antes. Como trabalhos, eu vou ressaltar o meu favorito, que é o Marquee Moon, que eu acho que é essencial, assim, um trabalho incrível, mas a gente vai ter o primeiro disco do Suicide, a gente vai ter The Modern Dance, a gente vai ter o Fear of Music, que é do Talking Heads, a gente vai ter muita coisa rolando dessa época, assim. Aí eu até coloquei a diferença é que, enquanto na Inglaterra a galera sufocava pela crise, nos Estados Unidos, que a gente estava passando por um período ainda economicamente muito ativo, a gente tem o oposto disso, a gente tem o excesso, né? Então, galera extremamente drogada, louca, festeira, suja, maluca, todo final de semana fazendo festa, né? E vale dizer que Nova York naquela época era um pulgueiro, né? Tipo, não era essa coisa exatamente super chique que a gente vê hoje, assim, era tipo... Isso que eu ia falar. Caótica. Lendo o livro do Blonde, o Vidas Paralelas, né? É muito louco, porque, assim, a Debbie Harry falando que o CBGB fedia, sabe? Tipo, tinha mijo no chão, sabe? Sim. Tá entendendo? Tipo, as bandas, elas ganhavam cerveja pra tocar. Tipo, a gente vai criando essas coisas, mas assim... Nova York era inteirinha quebrada todo mundo, assim, de sujo, né? Nesse sentido, de ser um lugar que tinha esse dinheiro ali, o poder aquisitivo, mas não era espalhado, era muito concentrado, assim. E essa molecada era toda ferrada. Eles iam assistir show em lugar que, tipo, depois de uma semana desabava. Então, assim, é uma cena que nasce nessa loucura, assim, de todo mundo tentando fazer acontecer alguma coisa diferente, né? Depois de anos, assim, do rock, rockabilly, enfim, dos clássicos, tipo de Phil Spector, das bandas e tal. Então, eu acho que é realmente essa virada de chave, assim, que depois do Velvet Underground, todo mundo começou a meio que, não, pera, vamos fazer umas coisas aqui, é barato a gente se juntar e ir tentando. Enfim, é muito legal esse livro, assim, pra entender que realmente Nova York tava todo mundo com essa cabeça, mas a cidade ajudou muito, sabe, a proporcionar isso. O próprio Please Kill Me também, do vocalista do Television, também ajuda a definir um pouco desse cenário da época, Sim. né? Tem aquela série também na Netflix da Fran Lebowitz, que ela fala um pouquinho mais, né, dessa cena de Nova York. E ela dá exatamente esse exemplo também dessa casa de show que todo mundo ia, daí dia seguinte tinha desabado. Sim. Tipo, É muito bom. não, a gente ia lá pra caralho e o lugar desabou, tipo, sabe, podia ter desabado com gente lá dentro, enfim, né, que era uma porqueira mesmo, assim, Nova York, muito insano. E só pra não deixar passar, nessa época a gente tem dois semi-movimentos ou desdobramentos também dentro do pós-punk, que o primeiro é o que acontece ali na Inglaterra, que é essa pegada um pouco mais industrial e experimentalista, que é do Cabaré Voltaire e do Throbbing Gristle, mas eu acho que vale um episódio à parte de como começar a ouvir música industrial, porque eu acho que é um outro segmento, é uma outra pegada. E a gente tem em Nova York uma coisa muito parecida, só que talvez um pouco mais irônica e ainda mais experimental, que é a galera da No Wave. A gente tem DNA, que era a antiga banda do Art Lindsay, a gente tem Contornations e a gente tem também Teenage Jesus and the Jerks. Então eram todas bandas que faziam muito barulho, distorção fudidaça, uma anti-música ali, uma coisa meio loop de loop, assim, totalmente fora de métrica, sabe? Então, só pra... a gente não vai se aprofundar nisso, porque a gente acha que fica um pouco além da pauta desse programa, mas vale um episódio à parte só pra mergulhar nessas coisas. Boa. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente seguir pra próxima. Por que, tipo, chamou pós qualquer coisa, tipo pós rock, pós punk que seja, e não neo qualquer coisa, tipo um neo soul? Porque eu acho que preservava muito da estrutura original, né? Se você pegar ali Wire,
Tipo, a essência do punk era a mesma, só que tinha um alinhamento, era um pouco melhor tocado, sabe? Sim, Me sim. parece isso, assim. De um avanço, assim. Mas você pode ver que, como eu te falei ali no começo da pauta, as pessoas tinham um grupo de pessoas que chamavam de new music. E não pegou. O pós-punk, eu acho que pelo peso do punk, pela referência do punk, falou mais alto. Sim, Marketing, é talvez. só uma pergunta, uma pensada. uma pensata aí pra gente. Mas eu acho interessante isso. É porque é Eu engraçado nunca que tinha até, pensado. Verdade. até hoje não se muda, né? Até hoje a gente fala pós-punk, mas na verdade é isso que o Kleber falou. É o pós do pós do pós do pós, né? Ninguém pegou uma sigla nova ainda pra falar sobre, tipo, É que shame. sabe o que é? Por exemplo, neopsicodelia, que acontece ali nos anos 90. Ela é de fato neo porque ela tem a essência dos anos 60, mas ela é muito mais voltada para eletrônica, umas coisas mais experimentais. Então eu acho que perverte muito da essência do original. Não fala pós. E também porque ela não vai logo em sequência. Eu ia sabe? falar isso. É. O Nelson Elas também são, é tipo, isso, anos assim, depois. tipo, Aí eu acho que tem isso também, de tipo, Acho que é acabou isso. o punk, já veio o pós-punk, é logo em sequência. É Ali. que também não teve uma mudança de recursos, né? Tipo, mudanças de instrumentos. Isso, Não aham. teve nenhuma mudança estética, tipo, também com a época. Talvez um pouquinho, sei lá, vindo mais agora. Algumas bandas que fizeram uso de sintetizador e tal, mas meio que para por aí, né? De resto é bateria, guitarra e baixo. Tipo, mesmos recursos mesmo. Vamos pra segunda onda, gente. 1980, 1984, o pós-punk. Eu acho que a gente pode ter como marco dessa ruptura logo de cara a morte do Ian Curtis ali no comecinho dos anos 80, poucas semanas antes do lançamento do segundo álbum de tudo deles. E só que além disso, a gente tem, eu acho que o pós-punk desses primeiros anos ali, 77, 79, a sonoridade ela era meio que esquelética, assim, sabe? Era a batidinha seca, o riff da guitarra, um sonzinho bem metálico. A partir dos anos 80, eu sinto que a gente começa a incorporar mais elementos dentro desses trabalhos, sabe? O sintetizador chega muito destacado, aquela bateria com eco, a voz vai tendo mais overdub, então eu acho que já tem uma mudança bem grande em relação a isso. E dessa mudança a gente vai ter uma coisa que vai mais para um campo gótico, umas coisas com foco na eletrônica. Sim. E destacam-se uns nomes bem importantes, como The Cure, que na verdade é do final dos anos 70, mas ele surge mesmo ali nesse comecinho de década. Cocktail Twins, Bauhaus, U2, New Order, Dead Can Dance, The Smiths e Echo and the Bunnymen. Como obras principais, a gente vai ter o Closer, do Joy Division, Power, Corruption and Lies, do New Order, Pornography, do The Cure, War, do U2, Treasure, do Cocktail Twins e a homônima estreia dos Smiths. Vocês gostam bastante desse comecinho de anos 80? Eu gosto bastante. Eu amo, que é exatamente isso, né? Muito gótico, assim, é muito... Acho que o som, ele dá uma desaceleradaça umas horas, assim. E, putz, infelizmente, o meu favorito é o dos Smiths, né? Tipo, é muito... cancelada. Infelizmente, felizmente. É muito interessante, é Gente, muito eu bom. queria gostar mais, juro por Deus. Você não Nossa, eu curte Smiths, amiga? amava. Eu gosto, mas não é essa devoção, entende? E era muito eu pra eu sou- ser uma devota de Smiths, entende? É verdade, sou. era mesmo. Era muito pra eu ser devota, mas eu não, assim... Ainda mais você, filha do Lúcio Ribeiro. Exatamente. Exatamente, não Tá no seu consigo, assim... sangue, tá no seu sangue. Tá você no meu não... sangue. Mas você Então, se propôs a ouvir uma coisa que você ouve? Não, amiga, já ouvi tudo, Não pegou. Assim, eu gosto de bastante coisa, mas não... É que eu gosto mais do instrumental do que o Morrissey cantando, entende? Acho que também me dá um negocinho ali também. É Acho que o Morrissey, sabendo o que ele faz hoje em dia, né, dá um ruim de ouvir. Começar Mas eu a até ouvir. já fui no coisas- show do Morrissey, sabe? Tem coisas que eu ignoro, assim. O Morrissey em carreira solo eu não ouço mesmo, acho detestável. Também não. Esses primeiros dos Smiths ali eu passo um pano Não, tá desgraçado. tudo bem, tá tudo bem. Mas eu são imagino que deve ótimos. ser difícil começar a ouvir agora sabendo tudo, entendeu? Tipo, botar o play agora e curtir mesmo é foda. É foda mesmo, assim. E eu sinto às vezes, eu não sei na verdade se eu tô falando asneira, mas eu sinto que as letras ficam um pouquinho mais, talvez seja mais eu pensando no The Smiths, mas fica um pouquinho mais, tipo,
poesia de universitário, assim, sabe? Tipo, Eu acho mais que poéticos. sim, amiga. A Sim. pegada do Smiths era justamente ser uma banda universitária, sabe? Se você for ver, é a mesma fórmula do Simon Garfunkel, sabe? São aqueles dramas de jovens adultos, crises do cotidiano e que depois o Belle e Sebastian vai incorporar nos trabalhos deles. Então, de cada década vai surgindo uma artista que faz justamente isso, que cresce justamente por fazer essa linguagem. É muito simples, não é muito complexo o som que eles propõem ali, é muito honesto, né? Não. Mas eu acho que até, sei lá, nessa época, não é a mesma pegada, lógico que não, mas as letras ficam talvez um pouquinho mais, tipo, com mais nuance, o The Cure, o New Order, eu não sei se é uma coisa que não é tanto quanto das Smiths, mas eu não sei se dá uma intensificada da onda anterior ou... Bem que não, né? Talking Heads. É que a anterior ela era muito cínica, né? Principalmente nessa cena inglesa, assim. Ela era muito crua. Eram, tipo, sei lá, fragmentos de letras que se amarravam, meio que relacionavam com a base instrumental, né? Esse parece que é outra coisa, assim. Tem um sentimento maior envolvido ali. Tem mais nuance nas letras, né? Tem uma história pra mim, ali. também tem a pegada que eles vão mais pra esse campo gótico, né? Tipo, Bauhaus... Sim. Silks and the Benches, tipo, até o próprio The Cure vai ter uma fase ali bastante gótica, então acho que essa coisa, tipo, melodramática, século XIX, assim, entra bastante na música deles, assim. E o que eu acho interessante que dessa leva aí que a gente acabou de falar, sei lá, várias das bandas, tipo, mudaram muito o que eles eram, tipo, nessa fase 80, 84... pra outra coisa, assim, tipo, New Order virou essa coisa, tipo, synth pop, eletrônica zona. Cocteau Twins foi fazer, tipo, os Dream Pop ali, vai ser uma coisa bem diferente. Uma das coisas que leva ao fim dessa segunda onda é justamente essa busca por uma sonoridade cada vez mais pop desses artistas, né? E por outro lado, além mar, a gente vai ter nos Estados Unidos um movimento muito diverso também. A gente vai ter ali, acaba se caracterizando como New Wave, mas a New Wave meio que começa no final dos anos 70 ali também, principalmente com Blonde, mas ela ganha de fato destaque no começo dos anos 80. E a gente vai ter Blonde, a gente vai ter The B-52s, a gente vai ter o Talking Heads incorporando uma sonoridade mais próxima da New Wave, The Flies, o Divo, que vai ser outro exemplo bastante característico. E junto disso, a gente vai ter um movimento chamado Downtown Manhattan, que vinha com uma pegada dançante, só que experimental. Então a gente vai ter o ESG, o Liquid do Liquid, a gente vai ter o meu favorito de todos, que é o Arthur Russell, e eu sei que a Isa ama também. E a gente vai também ter uma galera muito louca, muito de experimentação, que é o Swans, o Glenn Branca, a Lydia Lunch e o Sonic Youth, que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Tudo. Como obras, a gente pode destacar aqui, ó, Raining in Light, Confusion is Sex, Come Away with ESG, de 1983. Nossa, ESG é uma banda muito foda. Eu não conhecia muito, aí eu mergulhei um pouco pra essa pauta e puta que pariu, é muito bom. É bem boa. O Liquid é foda também. Tudo que é mais, é uma coisa mais dança. É o LSD, é a gênese do LSD Sound System. Total. Essa cena aí, Isso, exatamente. Pra mim, até o Yeah Yeah Yes puxa bastante deles, assim. sim. Essa coisa, tipo, Sim, mais dance amigo. punk, assim. Tipo... É isso mesmo. É exatamente isso. Esse Arthur Russell, ele é mais eletrônicozão ou não? Tô tentando lembrar, eu acho que eu já... Mais bonito, assim, tipo, a voz dele é bem assim, sabe? Tipo, parece, E aí tem parece sempre uma um eco na nuvem, música, assim. Imagina uma nuvem. Eu sempre imagino uma O que eu nuvem. puxei aqui é aquele cara do World of Echo. Isso, ele mesmo. Esse disco é perfeito. É muito eu ouvi bom, por causa de Ele vocês, lança, ele na verdade Todo assim, ele ano lança, sai, se né, não me engano, coisa. um disco, que é o World of Echo em 86, só que ele gravou tanta coisa, ele contrai o vírus da AIDS, e aí ele passa, tipo, anos isolado no apartamento dele, meio que em problemas em decorrência disso, e nesse processo ele compõe muita coisa, então todo ano tem lançamento de uma coletânea nova do Arthur Russell. É muito legal. Porque ele produz muita coisa mesmo, entendeu? Ele morre assim no comecinho, se não me engano ele morre em 91, 90, Acho por que aí, é. sabe? Acho que é. Que maluco. Eu gosto muito dele. Gosto também. Acho que esse ano saiu, até o ano passado, o Iowa, alguma coisa. Saiu alguma coisa ano passado. Saem uns remixes às vezes também. Sai umas coletâneas, assim, é muito... o Iowa Dream saiu em 2019, final de 2019. É que quem tem o direito das músicas dele é o marido dele, então, tipo... Daí fica super alinhado, né? É, super Tranquilo. fácil de lançar, sabe? Muito bom.
Outra coisa que eu acho interessante dessa época aí é que foi o que mais, tipo, influenciou a música brasileira dos anos 80, né? Tipo, dessas bandinhas de rock Sim, novas, certeza. tipo... Total. tanto que no Brasil, as pessoas falam que não existiu o punk, né? O punk e o pós-punk eles já vieram meio juntos Total. ali, porque, tipo, vinha como uma coisa só. Punk, pós-punk new wave, sabe? Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. É que a gente não Blitz. tinha, né, banda assim, tipo, claro, gente, sempre tem. Mas tô dizendo, no mainstream, assim, era mais os artistas, escritor, compositor, tipo Caetano, Galo, daquela velha MPB, né? Tipo... A MPB, exato. Então, acho que daí que depois que chega esse negócio, tipo, da banda mesmo, assim, Sim. sabe? Da guitarra, da bateria, tudo alinhadinho ali com o baixo. Acho que é interessante, assim, quando você para pra pensar. Antes eu não ficava pensando nisso. Daí, quando você faz meio que uma linha do tempo, é muito interessante ver a música brasileira nesse sentido. Mas a gente vai ter um descasso de pós-punk brasileiro dessa época, que é o das Mercenárias, assim, que é um baita de um discão. Vale muito ouvir. Eu nunca ouvi, mas eu Amiga, sei. é tudo. Você legal? ouve e você acha que é gringo, assim, tipo, o jeito Que de demais. compor e tudo é Nunca muito ouvi. bom. Tem o Fellini também, que é uma banda paulista, né? Que... Sim, O Fellini, sim, é Fellini outro é essencial tudo. dessa É. época. É que eu acho que é um A pouquinho gente vai ter depois, mais- talvez. 86, Eu acho que é um pouco 87. Isso. Ele é um pouquinho depois, vai até o final dos anos 80 ali, comecinho dos anos 90. E tem também Picassos Falsos, mas eu acho que é uma pegada mais new wave também, só que é bem gostoso de ouvir também. Boa. Vamos para a terceira onda aqui, ó. 1985 a 1995, o pós-punk. O que acontece? Como a gente falou, muitas das bandas que começaram lá no final dos anos 70, elas partiram para uma sonoridade cada vez mais pop, mais eletrônica, mais acessível. Então aquela essência sombria do pós-punk começou a se dissipar e a gente começa a ter uns caras que são verdadeiros fenômenos no mundo da música, que é o U2, por exemplo, ele vira uma banda gigantesca. Vai ter uma abertura para outro gênero, que é o college rock, que era aquela música que tocava nas rádios universitárias dos Estados Unidos, que eram rádios independentes. Então vai alavancar a carreira de um dos principais símbolos da época, que é o R.E.M. E com o R.E.M. vem toda uma leva de outras bandas muito apoiadas nesse tipo de sonoridade. Se você pega o Murmurs, que é o primeiro disco do R.E.M., você vai ver que é muito pós-punk ainda, assim. Esse jeito do riff da guitarra, a batidinha seca, o jeito de cantar ali do Michael Stipe. Mas a gente vai ter também uma dissidência, que são aquelas pessoas que continuam incorporando uma sonoridade muito densa aos trabalhos deles, principalmente o Nick Cave and the Bad Seeds. Ele vai lançar em 1994 o Let Love In, que é um baita do discão, dos melhores da carreira do Nick Cave, e o próprio Swans, que segue com uma sequência de discos meio experimentais, meio vanguardistas, e eles vão até 1995 com The Great Annihilator, que talvez seja o último disco, grande disco deles, antes do fim das atividades da banda, que só volta lá em 2010 a tocar novamente. O que vocês acham dessa época, gente? Tem muita coisa diferente, né? Tem muita. Eu fui ouvir, até tava falando no começo que eu gostei muito de Jesus and the Mary Chain, que eu acho que eu nunca tinha ouvido muito assim, mas que em certos momentos tem uma estética bem suja, né? E daí eu fui ouvir os outros imaginando que eu ia meio que pegar essas mesmas brisas e com certeza não, assim. Daí você vai também, até o Sister do Sonic Youth, se assemelha muito a umas bandas, algumas estéticas que vão vir depois, né? Desse Sim, indie rock alternativo. Tipo, essa voz meio calminha, super baixa, tipo... Essa voz calminha já tem um pouquinho no Jesus and the Mary Chain, que foi o que eu gostei, né? Que ele é muito agressivo em alguns momentos, mas também muito calmo Sim. em outros. E então depois ele vai pro faz shoegaze, assim, tipo, uma coisa... Outro É rolê, muito- assim. My Bloody Valentine, o The Jesus and Mary Chain, tudo é Elô, shoegazaço, e você Shoegazeira. que gostou, só um parênteses, você que gostou do Fontaines, do segundo, eu faço muito essa associação do Jesus and Mary Chain, sabe? De um primeiro álbum super estourado e daí um segundo álbum mais pra baixo, assim, sabe? Então, Darklands é o Darklands, do segundo, né? exato. Entendeu, amiga? Eu acho que é também por isso até talvez você tenha gostado bastante do Fontaines e agora do Jesus and que Mary Chain. interessante. É interessante esse paralelo aí de você ter gostado. Me saltou aos olhos aqui. Acho que eu gostei da voz. Eu acho que a voz me pega muito, que me pegou muito no Fontaines, principalmente a
a vulnerabilidade, assim, da voz, em contraponto com um instrumental meio agressivo. Eu acho que nessa época, assim, tem muito disso, né? Que já tinha um pouco nesse começo do gótico que a gente falou, né? Mas eu acho que o instrumental não era tão agressivo em alguns momentos. Mas nesse eu achei muito interessante, esse instrumental agressivo com uma voz calma, uma voz pra trás, que tem o Sonic Youth também, essa voz pra trás, bem indiezinho. A gente vai ter umas coisas muito diversas. Por exemplo, a gente vai ter The Cure com Disintegration, que é absurdo. maravilhoso, é pop etéreo. Parece que você tá fazendo carinho numa nuvem, assim, quando você ouve esse disco. E por outro lado, você vai ter o Sugar Cubes com Life is Too Good, que é a banda da Bjork, uma das primeiras bandas da Bjork, e é muito boa. Tudo. E a gente vai ter o Big Black, que é a banda do Steve Albini com Songs About Fuck, que é pesadíssimo, assim, guitarrona, letra suja, tudo muito sujo. Então, é de fato muito, muito diverso essa época, mas a gente também vai se encaminhando para uma coisa já meio decadente, meio triste, e a gente vai tendo uma mudança de estrutura, porque vem aí o Nirvana, vem aí o Pearl Jam, vem a galera do grunge, inverte totalmente o tipo de produção. Mesmo na Inglaterra, a gente vai ter a questão das festinhas da Hacienda, a gente vai ter o surgimento da Acid House, a gente vai ter uma coisa psicodélica, a gente vai ter Primal Scream. Então, essa essência sombria do pós-punk, ela morre, simplesmente morre ali no começo dos anos 90. O começo dos anos 90 surge, tipo, muita coisa, tipo, muito diversa em todos os lugares, então era meio natural que... E também, assim, ele deixou um monte de filho, né, então tá tudo bem. Mas, no começo dos anos 2000, a gente chega na quarta onda, do revival pós-punk, que vai de 2000 a 2005. O que acontece? Uma banda desconhecida de 5 garotos de Nova York lança um disco chamado Is This It? Em 2001. Era os Strokes, né, minha querida Isadora? Sim, e eram com eles vem uma avalanche de novos artistas, todos regidos muito por esse sentimento de resgatar essa música produzida no final dos anos 70, começo dos anos 80, fazer um olhar para esse passado que vai desde o Talking Heads a Joy Division, de Television a Blonde. Então a gente tem junto com os Strokes, The Libertines, The Killers, The Rapture, Franz Ferdinand, Interpol, Block Party, Liars, The Walkman, LCD Sound System... Até arrepia aqui. Yeah, yeah, yes. E por último, já se afastando um pouco disso, que vai pra uma coisa mais rock mesmo, é o Arctic Monkeys, né? Gente, é a época das nossas vidas, né? Arrepiou. Porque eu era jovem. Time of my life. Eu tô subindo assim, sabe? No filme, quando ela vai pular, quando ela... I had the time of my... Sou eu subindo no Patrick Swayze, assim. Sabe o que eu achava mais engraçado, assim? Tipo, obviamente eu comecei... O primeiro que eu ouvi dessa foi o The Rapture com Echoes, antes do Strokes, antes do Roll on Fire, e assim... Fudeu com a minha cabeça, fiquei maluco, surtadaço. Aí eu fui pro Turn on the Bright Lights. Virei DJ por causa disso. E aí, quando você começa a pegar e ver as influências, você fala assim, caralho, eles copiavam muito, eles são muito filho da puta. Amém. Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que é a fase que é mais, tipo, que revisita mais. Assim. É chupinhada. Vou as falar guitarras do Interpol. Tem várias guitarras do Interpol que são idênticas o baixo, às guitarras gente, do Television. O baixo assim, do sabe? Carlo D não dá, maravilhoso. É muito igual. O Strokes tem várias músicas ali que eles copiam do... The Mother Lovers também tem. Mother Lovers, sim. Copia muito, o jeito de cantar. Tudo é muito parecido, sabe? Sim, mas pra gente, na época, parecia, assim, a coisa mais nova e rara do mundo, né? Perfeito. É que é aquela brisa que se passaram os 20, 30 anos, né? Isso. Que a gente já conversou. Tipo, todo esse momento, até agora, todas essas ondas, acho que eram... Não as mesmas pessoas, ó, porque tem diferenças de gerações, né? Mas pessoas que elas conheciam que tinham rolado antes, assim. Então eu acho que nessa quarta você revisita quase que a primeira, segunda onda, porque meio que é uma nova turma, né? E, Sim, uma turma total. que tá descobrindo Gang of Four, descobrindo tudo isso. E daí você vai lá e tipo, vamos fazer um som parecido, porque é muito true. E daí você vai lá e praticamente copia. Mas também tem o seu... tem uma urgência que é desses anos 2000 que não tem nesse dos anos 80. Então, eu acho que isso é um elemento. Essa tentativa de fazer as pessoas dançarem por meio do rock, sabe? Sim. A gente ia nas festinhas, só tocava esses rocks. E a gente dançava loucamente com isso. Super. Mas uma coisa, assim, de novo, Nova York, peça-chave, né? Quando você lê o Meet Me in the Bathroom, aquele livro que eu já falei aqui da Lizzie Goodman, que é sobre toda essa cena...
é tipo, simplesmente Nova York de novo, que tá rolando lá as tretas, a prefeitura querendo, né, a guerra contra as drogas lá, querendo acabar com tudo. E aí Pós 11 tem de esse setembro também, que é outro rolê que muda tudo ali. que dá uma viradinha, mas ali já no 2000 ali a galera já tá se acelerando ali pra fazer festa ilegal, festa em uns buracos. Então acho que Nova York é um lugar realmente muito importante, assim, pra esse tal do pós-punk. É quase que o mesmo movimento, né? Tipo, uns Sim. lugares sujos. Isso. Tipo, a Barato. casa de show que vai desabar no dia seguinte. Tipo, é o mesmo o movimento. Brooklyn era barato. E não era diferente aqui também, né? As bandinhas indie que a gente vai ter tocando aqui, tipo Mop Top, sabe? Essas galerinhas que surgem ali nos 2000, tocava em qualquer buraco que a gente tinha, sabe? Um monte de lugar que já nem existe mais. Tribe House, eu jurava que ia desabar quando eu estava lá dentro. Eu tinha certeza que aquele teto ia cair. Então é o Gente, a mesmo Fan movimento. House era um aperto. A Fan House tem dois momentos. A versão clássica, que tinha um palquinho, que era onde as bandas tocavam. Tipo, Pullovers tocou lá, uma porrada de outras bandas tocou lá. E aí depois eles fecham e vira, de fato, uma cabine de DJ ali. Mas era um lugar... Claustrofóbico. Essa fase de banda eu Fofíssimo. não peguei, mas lá era minúsculo. É. Tipo, Era muito pequeno, eu sabe? não imagino caber numa bateria ali, tipo, nunca. Nossa, que horror, Não, meu. surtado. Mas depois de todo esse sucesso, várias obras icônicas, como por exemplo Is This It?, Turn on the Bright Lights, Echoes, Fever to Tell, Bow and Arrows, Silent Alarm, Bang Bang Rock and Roll e Wherever People Say I Am, That's What I Am Not, a gente passa mais uma vez por um período de decadência ou talvez de ruptura, de mudança. Vão se explorar outros tipos de sonoridades. Eu acho que o pop, esse indie pop vem um pouco mais forte. O uso do sintetizador de novo volta e leva para um jeito diferente. Mas na virada dos anos 10, a gente tem de novo um resgate, e aí é um resgate muito true desse pós-punk, dessa primeira leva ali, assim, de sonoridade bem reducionista, econômica, um baixo, uma bateria, uma guitarra, tudo muito seco, a voz Que semi-declamada. E a gente tem nessa primeira leva Proto Martyr, a gente vai ter Ice Age, a gente vai ter o Preoccupations, que eram os ex-Vietcongs, eles precisaram mudar Sim. o nome deles por conta de críticas. A gente vai ter as meninas dos Savages, a gente vai ter o Waltz, que é um baita grupão maravilhoso. A gente vai ter os Leaford Mods e o Parquet Courts. Só que o que vira mesmo a chave, é o que a gente vai discutir ainda mais agora, é ali depois de 2015, 2016, quando a gente tem o surgimento de quem? Fontaines DC, Shame, Idols, Black Midi, Black Country New Road e Squid. Isa, fala um pouco aí sobre essa época. O que rolou? TED Talk da Ai, Isa. gente. Não, sabe? Quero dividir aqui, quero ouvir de vocês também. Não, mas eu acho que é muito dessa juventude ter acesso à internet. Começaram a meio que ficar puxando o ídolo do ídolo, sabe assim? Sim. Voltando pra trás mesmo, assim. Fez o Kleber em 2005. Eu vi Strokes e falei, mas da onde que vem isso? Ele vai Isso, puxando. exatamente. Daí que eu fui descobrir quem era Velvet Underground, Television, que eles até hoje alegam que não ouviam mais que, né? Gente. Enfim. Essa É muita guitarrinha. coincidência aí pra... Não, mas eles falam que Television não é referência, não. Velvet Underground é. Enfim, mas eu acho que é muito disso, assim. Se bem que o Television copiou o Velvet Underground. Velvet Underground. Então, Então, eu acho que tá tudo certo, e o entendeu? Velvet Underground copiava os jazzistas do Brooklyn, então tudo certo. Então, acho que tá tudo certo aí. Mas eu acho que é muito disso, assim, eu vejo muito, principalmente acompanhando rede social, assim, sabe? São os principalmente meninos, né? Tem mais bandas de meninos do que de meninas nessa cena. Acho que é muito deles, também a relação deles com poesia, com arte, artes plásticas. Então, acho que eles foram lá no ano zero e daí começaram a trazer Pogues, The Fall, Wire, Gang of Four, todas essas bandas que a gente já falou aqui. O Pogues um pouco pra fora ali, né, na parada irlandesa ali. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é muito dessa juventude querer voltar pra raiz, assim, pra o que é true, sabe? Não, tipo, Strokes, beleza, os Strokes. E meio que, não, mas essas bandas, elas copiavam as bandas. Então, eles realmente são referenciais dos
dos que fizeram a parada ali. E isso eu acho muito legal, porque fez também eu ir mais a fundo nessas bandas, sabe? De ouvir realmente quem trouxe, assim, a tocha, sabe? Porque agora é só ficar passando a tocha, mas quem acendeu a tocha lá é toda essa galera que a gente falou da primeira onda. Sim. E tem uma coisa pra mim que eu acho que os anos 2000 era tipo uma coisa muito irônica, assim, era muito tipo tirando um sarro. Esse novo movimento eu acho que volta político. bastante àquela coisa política dos anos 70 Sim. ali, de ser tipo, Eu acho político bem e niilista contestador, também, assim. sabe? Uma Sim. descrença Sim. muito grande, né? Acho que por causa das redes sociais também, principalmente, né, falando assim do Reino Unido, muito desse movimento do Brexit, que a gente já fez aqui um episódio falando, né, que é Sim. que é o pós-punk que é o post-Brexit e tal. Então, eu acho que sim, é muito mais focado na política, são muito mais engajados e estão começando a se sentir, né, tipo, mental health, assim, sabe? Estão começando a se sentir, tipo, esgotados mentalmente, mas pelo excesso de coisas. E na época, eu acho que era pela falta, sabe? Pelas pessoas se sentirem sozinhas e isoladas do mundo, mas ter essa vontade de se conectar. Então, agora eu acho que é o contrário, mas faz total sentido. É a mesma visão, só que com Isso. um pano de fundo diferente. Diferente. O cenário é diferente, mas o cerne da questão é o mesmo, assim. Queria puxar uma coisa aqui, Luzinha, que é a questão da ausência feminina em todos esses movimentos, assim. Ai, menina. A gente tem sempre um e outro ali, é muito muito pouco. raro a presença de mulheres, né? A gente vai ter, por exemplo, Sim. o Yeah Yeah Yes nos anos 2000 e era só. O Block Party era a única banda com cara negro ali. Tinha o TV on the Radio, mas daí era uma pegada um pouco diferente. Lá atrás a gente vai ter, sei lá, o Blonde. Six and the Benches. Mas era Cocteau muito Twins, pouco, mas é outra. né? É outra. Nos Sleep. anos 90 tinha meio Bikini Kill, né? Que a gente Sim. Mas é que é uma Mas eu coisa acho mais que punk, é rock né? alternativo, Mais punk. né? Era punk mesmo, assim, né? Punk. Cara, eu acho que assim, não tenho o que dizer, assim, é o que é, sabe? Tipo, e ainda mais é um ciclo nervoso, assim, de você. Porque também a gente já falou muito, era muito com base em referências, né? Tipo, você se Isso. referenciar ao anterior. E daí, meu, é o clássico caso de representatividade. Se você não se vê ali, você não vai se colocar Sim. nesse espaço. Então, tipo. Se é só homem, você não, sabe, você não tem nem vontade de participar de certos movimentos. assim. Eu posso falar por experiência própria, assim. Às vezes eu fico pensando assim, eu falo, A nossa, Isadora é por que eu não sempre a tive- mina do rolê, sempre. Um monte de homem suado e a Isadora. Por que não tem... Por que eu não tive uma banda, sabe? Por quê? Porque eu Total, achava que era coisa de amiga. menino e ponto, assim. E Não, mas ponto. mesmo hoje em dia, assim, é um espaço muito masculino, né? Você vai num show do Breve, é 95% homem e as meninas que estão lá E por isso que eu são gosto de tá lá. namoradas de alguém, assim, sabe? E por isso que eu vou lá bem fanzoca, cantando, passo glitter no olho e foda-se. Garota. Bem garota. Mas é a cena do rock and roll, né? Tipo, não, e principalmente do punk. E, por exemplo, a vocalista do Savages, a Jenny Beth, tipo, ela é poderosa, incrível, mas ela traz essa coisa da masculinidade, né? Ela tipo, ela se veste, assim, com roupas mais... Nada ali é tão... Mas acho que todas feminino, elas, né, tem sim. essa coisa, tipo, de usar terninho Sim, e tal. Menos a Kim Gordon, talvez, né? Do Sonic Youth. Acho que ela foi uma que ela, tipo... Sim, Mas o livro sim. dela, ela fala muito também como era uma merda. Tipo, Era uma Exato, bosta, ela tanto que era- ela tretou com o marido dela, no caso, não, né? que era Então, uma merda e tal, mas é isso. Mas você ninguém precisa ser uma mulher respeitava muito ela forte. também. Ela era uma puta compositora e todo mundo Sim. cagou. E, tipo, Sim. Não, e é muito louco. Daí, por exemplo, a Dream Wife, que é aquela bandinha das meninas, acho que nem é tão pós-punk, assim. É mais pro punk, né? Da coisa rapidinha, da voz mais gritada e tal. Mas é isso, assim, também não traz nada, por exemplo, do que as meninas da Haim, sabe? Que vão em desfile da Prada, se vestem de Prada pra ir no Grammy, sabe? Então, eu acho que é uma coisa a se pensar, assim. Eu acho meio interessante, mas pro lado ruim da coisa, sabe? Eu acho que fica meio separado demais. Tipo o Blonde mesmo, a Debbie Harry, eu lendo. Ela foi com ele da Playboy, nossa, assim, ela é super feminina, metia o saltão, meia calça, batom e tal. Mas ela fala que ela demorou pra ganhar o respeito, pra ela ganhar respeito, não com a banda dela, mas na cena.
E é muito louco, porque também foi uma banda que foi mudando, eles foram por tentativa, sabe? Acerto e erro. Sim. Demorou bastante tempo perto das outras, não levavam talvez a sério a banda por causa dela. Então, assim, é uma coisa muito louca, assim, de pensar nessa cena do pós-punk, que é uma coisa super política, né? Engajada e meio que para nisso, assim. Acho interessante ver as bandas de agora, tipo, tem uma mudança muito de jeito de se portar, né, dos caras. Tipo, quando eu tava crescendo, assim, quando a gente era mais adolescente, tinha esses, tipo, Franz Ferdinand e tal, e também muito por causa das redes sociais você tinha esse homem, tipo, esses caras, né, tipo, quase uma boy band, quase, assim, e eles eram... Tipo, Nossa, era viviam verdade. esse lifestyle, sabe? Porque acho que não tinha redes sociais, era tipo uma coisa muito no pedestal, era tipo, eles apareciam em revista, era NME. Tipo, o Alex Turner no começo ele era tipo, juro, ele era um Justin Bieber, né? Do indie, assim. E eu acho que agora com as redes sociais você vai meio que desconstruindo toda essa personalidade do homem, o quão ótimo realmente é um homem, o quão que ele é um herói e tal. E você vai meio que despedaçando isso pra chegar nessa galera tipo Shame e tal, que são os desconstruidinhos, o né? Idols tem uma coisa meio homem feminista, assim, de vez em quando. Homem feminista. Ai, Super, eu as fico sempre letras. com 2 Pé pés atrás. gente. Não, super pé atrás, porque é isso que a gente tá falando. No final das contas, não tem uma mulher naquela banda, né? Então, o quão realmente você é inclusivo... Com certeza, você tem uma menina no seu grupo que adoraria tocar, mas não toca porque, tipo, tem um relacionamento super homoafetivo entre homens e... tudo isso. Então, é meio que bora observar e ver o que acontece. Porque... Mas o que eu... Só pra, tipo, não tô defendendo ou não... sei lá, defendendo ou não defendendo. Mas, por exemplo, o Idols que a gente citou. Achei super interessante que a turnê deles agora só vai ter banda de mulheres abrindo. Acho que uma só é de homem, sabe? E por causa toda essa loucura de pandemia e tal. Mas no começo eram, tipo, 5 bandas só de mulheres ou mulheres cantoras abrindo a turnê. Então, assim, interessante, sabe? O Idols, especificamente, as letras deles, pode ser que eles estejam só vendendo ali. Eu não acho. Eu realmente acredito na luta deles ali, dessa conversa, entende? Na luta deles mesmo, assim, na luta diária deles de conversarem sobre isso. Eu acho que já é uma coisa interessante, assim, sabe? É claro que eles não estão fazendo mais do que obrigação, mas dentre tantas bandas, né, eles abraçarem essa causa... entre aspas, eu acho que já é um tipo, pera, não, é pra ir menina assim no show. E em um monte de vídeo eles falam, não, ó, as meninas vêm aqui na frente, porque, tipo, os caras ficam querendo dar moche, sabe? Então, eu acho que existe esse movimento dessas bandas, principalmente as britânicas, de quererem colocar mais meninas, assim, no rolê. É um começo, né? É o mínimo, né? Tipo... Eu sou muito desacreditada em homem. Tipo assim, óbvio que você quer mais menina, é 50% do seu público, provavelmente, sabe? Tipo, 50% de um possível amiga, público. será? Você quer mais gente, né, no show, mas é um processo. Então, assim, é isso que eu falei, bora observar e vamos ver as próximas ondas e ver se esse trabalho, ele vai trazer frutos, vai refletir, sabe? Boa. O que eu quero ver, na real, é mais bandas, né? Porque, tipo, porra, hoje em dia tem Savages e mais outras bandinhas, mas ninguém de... Tipo, nenhuma dessas bandas grandes que a gente citou, tipo, Shame, Idols e tal, Então, eu vou falar aqui a Sinead O'Brien, que eu entrevistei até, que ela é irlandesa e ela é pós-punk, sim. É que ela é bem nova, assim, ela não lançou nem ainda um álbum, mas ela vem nessa até ela é amiga dessa galera, assim, ela tá sempre em contato com essa galera. Acho que até ia abrir um dos shows do Idols, mas ela é super, assim, sabe? Ela canta daquele jeito declamado, enfim, acho que tá começando a pipocar aí. Boa. Tudo. Gente, desafio aqui, ó, pra vocês que eu preparei. Não. Vocês têm que escolher um lado só, do lado de lá do Atlântico ou do lado de cá. Pro resto da vida, vocês só vão ouvir os discos dos artistas de um lado ou de outro, e isso inclui clássicos e obras futuras. Pra que lado que vocês ficam? Gente, eu já vou pegar esse navio e eu vou pra lá. Eu vou pro Reino Unido porque... Eu já vou, porque senão... lá também. Eu vou pra lá, porque senão eu vou pra lá. Eu vou pra lá também. Eu vou deixar os Strokes, hein? Eu vou deixar o meu amor pra no outro lado do É horrível isso. É horrível isso.
Ah, eu sei que por aqui tem muita farra, né? Mas assim, eu iria pra lá mesmo. Eu tô bem tentado a ir pra Inglaterra também, mas ia perder tanta coisa, tipo... Desses Bora Festa, principalmente A da vida segunda são as onda ali, cores. putz. Não, mas Inglaterra vai ter tipo um Peel, vai ter o Gang of Four, desses pra mim são maravilhosos. Pra mim é sem pensar duas vezes. Eu fico do lado de cá. E Nova foda-se York, Inglaterra. né? Nossa, tem tudo que eu gosto desse lado. Eu sempre acho que fui muito mais a cena nova-iorquina. Talking Heads é sua cara, Arthur Russell. Não, eu não Head quero é minha nem cara, falar, não vamos Sonic falar. Youth, Arthur Russell. Realmente. Eu acho que eu ficaria muito sentido, tipo, Joy Division é uma coisa que eu gosto muito, Cocktail Twins é uma coisa que sou apaixonado. Para de falar, Mas- senão eu vou mudar. Eu ficaria muito do lado de cá. Perde-se muita a festa de verdade, a diversão É, tá a todo do lado de farra. cá. Sim, a farra boa é aqui com os americanos. Yes, Isa, The Walkman, LCD Para! Sound System, você vai perder tudo isso, Nossa, Isadora. Não dá. Interpol, perdi. Isadora. Silêncio. A gente Mas vai Kleber, ouvindo você The vai perder o Art Cure, Bruto, olha só. Puta Ah, vida. foda-se. The Cure, The Smiths. Eu vou pô. perder Interpol, eu vou perder muita coisa. Mas, ai, gente, eu vou pra lá. Pessoal, pra fechar, cada um escolhe 5 discos aí, pode ser um de cada uma dessas épocas do pós-punk e pode fazer um fechamento aí sobre o que vocês curtem desse estilo que até hoje continua influenciando tanta gente incrível. Da primeira leva, de 1977 a 79, eu vou pegar o Mark Moon. Boa. Da segunda onda, eu acho que eu vou ficar com o Raining Lights do Talking Heads. Da terceira leva, é difícil, mas eu vou... Puta merda. Puta eu vou... eu vou... Putz, eu tô com uma Vai. dificuldade aqui. Eu vou com Sonic Youth, eu vou com Sister. Gosto muito, assim. Do Revival pós-punk, eu vou ficar com o Block Party, com o Silent Alarm de 2005. Eu acho esse disco Perfeito. fantástico, embora eu seja apaixonado por Interpol, mas eu sei que vocês já vão pegar o Interpol aí, então vou nesse. E dessa mais recente, eu vou ficar justamente com as meninas do Savages e o primeiro álbum de estúdio delas. Boa. Nossa, é maravilhoso demais. É bem bom. Bom, eu vou rapidamente aqui, sem pensar muito, porque senão dá errado. Primeira leva, No Pleasures. Tudo. Segunda onda, vou... Puta, que horrível, que dor, que horror. Ai, será? Ai, gente, eu acho que eu vou também, acho que de Talking Heads. Eu vou de Remain Light. Pô, jurei que você ia com o U2. Então, mas... não vou ficar pensando muito, senão eu vou problematizar. Daí, terceira onda, eu vou com Disintegration, The Cure... Eu tinha quase pegado esse também. E aí, quarta onda, vou ter que ir com o Exit, que senão vai ficar feio pra mim. E aí, pra fechar, eu vou com o Fontaines, com o Doggerel. Boa. Isso, sem pensar muito. Lacrou. Eu iria de Unknown Pleasures também, início. Não sei se podia repetir, mas eu tô repetindo. Repete. De segunda, eu iria com The Smiths. Eu tô pensando agora, o The Smiths seria o The Smiths ou The Queen É is o primeiro. Dead? Não, é o primeiro. É. Mas o primeiro eu gosto, me gusta bastante. Aquele da capa meio roxinha, sabe? Que tem um peitoral, assim. Sim. Terceira onda, fiquei meio... Disintegration, que é o que eu realmente ouço, assim. Eu tô criando esse gosto pelo Sonic Youth, mas assim, agora, depois de ler o livro dela também. Mas eu acho que de paixão é o Disintegration. De quarta, da nossa adolescência, menina. Da sua infância. Né? Da minha pré. Cara, eu iria talvez com o Arctic Monkeys mesmo, que eu acho que foi minha iniciação no mundo. É o menos ali, mas Mas sim, é a iniciação, sim. sabe? Eu não peguei tanto Yes, Sim, Rapture, sim. assim. Ai, eu pulei The Rapture. Ai, que angústia. E agora, dessa nova, meu favorito, acho que é o segundo do Fontaines DC, que A Hero's saiu. Death. A Hero's Death, que acho que é o meu favorito por enquanto. Eu assim. amo! Heloísa Fontainer. E bora. É isso. Fecha aí, Nick. Bom, tem que começar com o Entertainment do Gang of Four. Esse disco é Boa. absurdamente maravilhoso.
Nossa, isso é muito bom. Tava Muito ouvindo na bom. pauta, assim, é puta merda. Realmente, muito foda. Realmente. O Marquemundo Television é de quanto? 79? Show. É da primeira... Não, é da primeira leva. Poxa, aí... Então eu vou com Closure do Joy Division. Terceira onda... Puta, pode ser um Disney Mary Chain com Psycho Candy. Ai, discão. arrasou. Tudo. Chegou o shoegazeiro. Pra próxima, tem que ir do Interpol com Turn on the Bright Lights, que tem Justo. um clássicos VFSM com eu e Isadora sendo fãs. E dessa última leva, acho que eu vou com o segundo do Shame, o do ano passado, que é muito bom. Drunk Tank Pink. Desse ano, né? Desse ano, janeiro. verdade. Você é louco. Ah, a gente tá trancado dentro de casa, não dá pra ver o tempo passando. Então é isso, gente. Fechamos aqui a nossa conversa sobre o pós-punk. Vá lá no nosso Instagram, no post de lançamento desse episódio e conta pra gente de que lado do Atlântico você fica, do lado de lá ou do lado de cá. E dá sua listinha dos seus 5 discos favoritos, sempre pulando por essas décadas que a gente falou aí. Bom, e antes de terminar aqui, eu e Isadora criamos uma playlistinha com 50 músicas pra entender essa nova cena do pós-punk, o pós-punk. Então, Exato. tem 50 artistas lá que você pode conhecer e também chique. fazer isso da árvore genealógica, né? Entender de onde ele veio e tudo mais, dessa sonoridade. E tá bem legal a playlist. Boa. Nossa, vocês dão tudo na mão da galera, hein? exatamente, Que pessoal hein? do bem, do nosso podcast, de Exatamente. trabalhadores. Amei, gente. Certinho, gente? Certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Pessoal, começando o nosso segundo bloquinho. Não paro de ouvir. Elô, o que é isso aí? Nesse bloco, a gente dá dicas de lançamentos da última semana que a gente não para de ouvir. Arrasou. E você, o que você não para de ouvir, princesa? Bom, essa semana não teve nada que, tipo assim, Uou. quebrou minha Uhum. internet, assim. Mas tiveram algumas coisas que eu gostei de ouvir e achei gostoso. Primeiramente, saiu um EPzinho do M Takara. Ai, gostei, amiga. Toad. Bem gostoso. É instrumental, assim. Botei pra ouvir. Tem umas Quero coisinhas ouvir. meio tortinhas. É bem nice. É bem gostoso de ouvir se você tá em casa, assim como eu espero que todo mundo esteja. M Takara, só pra dar um contexto, ele é baterista do Hurt Mode, já colaborou com um monte de gente importante aqui da cena paulistana. É brabo. Então, Ele é brabíssimo. icônico aqui em São Paulo. Super tchutchuco, vai lá você ouvir. Temos também single do Crumb, bandinha que acho que já falei bastante Tava na minha aqui. lista, muito boa. Essa musiquinha. Não- Trophy, uma nova música do Crumb. Tem bem a cara deles, tá, gente? Achei que foi tipo um novo Mais do somzinho pra quem já mesmo. curte. É. Parece música que deveria estar no Jinx, assim, no disco deles de 2019. Exatamente. Poderia estar lá. Poderia bom, estar tá lá. Mas assim, que gostoso ter música nova pra ouvir, hein? Tá super gostoso. que gostoso. Que bom. E daí, foi muito engraçado. Uma amiga minha colocou pra tocar. E daí o Kleber colocou... Eu fui na casa do Popoto, tá, gente? Não fiz aglomeração. 4 pessoas. Sei. Mas... Não, eu coloquei... Minha amiga colocou pra tocar. Momento terror da Parecia- OMS. Eu fui na casa do Popoto. Ele é minha A Elo é a tá? Dua Lipa. Eu não tenho família aqui em São podcast. Paulo. Exato. Mas assim, daí eu fui ver e Você tava sabe que a pessoa tá errada quando ela vai criando 1000 justificativas. Não, para, coitada. A minha Elô não é amiga botou pra negacionista, tocar, para. a minha amiga colocou pra tocar, parecia que eu tava, tipo, numa puta house party, mas não foi isso que aconteceu. Mas essa música dessa dupla Sorry, que eu não conhecia, e depois Amo! tava na Como lista não? do Kleber. Eu não sei, acho que vocês já deram. Ô Isa, você já percebeu que a Elo, ela nunca ouve as Não. coisas que a gente recomenda? Gente, Não, Semana- nem é. é Não, muita assim. música, é muita Semana coisa. passada ela falando do Rico da falou? Lazan, sendo que eu falei pelo menos umas 5 Ah, vezes não. dele. Tem umas coisas que eu realmente não ouço. Bom, enfim, gente. Tem muita coisa aqui. Toda semana, pelo amor de Deus, eu não ouço tudo mesmo. Então, eu fui ouvir... Mas o que eles lançaram?
Lançaram um single. Um single, acho que eu não Cigarette vi. Pack. Na verdade, são 2 músicas, mas, né? Só que só Sim, tem- são Isso. duas. Eu achei... É que assim, eu não amei. Eu achei gostoso, que nem eu falei. Uhum. Nada explodiu minha mente. Mas eu Ai, achei eu amo gostosinhos pra você colocar. Então, vale a pena colocar. E daí, a que eu achei mais fã foi a música nova das meninas da Chai. Ai, tudo. Muito Porra, fã. não ouvi Elas também. Saiu outra? Tá saindo um monte, é não que tá? saiu uma que chama Theme of Tenkorin, que na verdade é uma música de um anime que elas que fizeram. Não é do disco entendeu? novo. Não é do disco novo. Tanto que tá no Spotify, mas eu fui ver no Bandcamp, assim, pra entender o que é. Mas lançou agora no dia 18, mas lançou pela Sub Pop, assim, no Bandcamp tá escrito que saiu pela Sub Pop, mas é desse show, Oshiete Hokusa, que é um anime lá do Japão, então é tipo a Boa. música de abertura do anime. E assim, é bem uma música de anime, é bem divertido, então vale a pena ouvir. E é isso, a minha semana Arrasou. foi essa. Não trouxe a Acho. Lana essa semana, né? Que estranho. Bom, vamos lá. Muito estranho. Muito estranho que você não trouxe o lançamento da Lana. Vamos lá, vamos ver se o Kleber trouxe. Então, eu também não trouxe. Eu não ouvi ainda. Eu ouvi, mas não. Não precisava, né? Eu achei bem E chatinho. ela já vai lançar mais um dia. Eu ainda preciso ouvir direito, pra ser honesto com a menina Mariângela Del Rey. Eu ainda preciso ouvir direito. Mas o que eu trago, 3 disquinhos. Primeiro é o disco novo do Zopelar, se chama Universo. Ah, O Zopelar, ele é o cara ali do Teto Preto, dessa cena eletrônica aqui de São Paulo. Faz uns rolê eletrônico muito bom. Ele lançou esse disco que parece um Marcos Vale dos anos 3000, assim. Então, tipo, Já gosto. E a muito capa? gostoso. E a capa? Vende a capa. É maravilhosa. A capa é maravilhosa, uma das melhores capas desse ano. Saiu no último final de semana um novo disco do William Doyle, se chama Great Spans of Muddy Time. William Doyle, ele é um cantor-compositor, multi-instrumentista britânico. Ele era de um projeto chamado East India Youth. Talvez vocês conheçam por lembro. isso. Ele lançou 2 disquinhos ali no comecinho da década passada. Era muito bom. Mas agora ele tá lançando os trabalhos em carreira solo, com o nome dele mesmo. E esse disco é muito gostoso porque lembra Talk Talk, lembra Owen Pally, lembra Amigo, Perfume para. Genius, esses art pop dos anos 80, um pouco de progressive pop, assim. E é um disco que ele nasce da depressão dele, mas com um elemento de recuperação, de respiro. Então, tipo, é um disco muito bonito, sentimentalmente muito bonito e musicalmente bem interessante, que ele vai de uma coisa meio orquestral pro eletrônico. Então, gostei. Mas o que, de fato, eu mais gostei que saiu nos últimos dias é a estreia do Mbé, se chama Rocinha. O Mbé é um produtor musical, pesquisador, multi-instrumentista que nasceu e cresceu na Rocinha, no Rio de Janeiro. E ele fez esse disco que é lançado pela QTV, Quentevante, que é o selo lá que revelou Sasca, que revelou Tantão e os Fitas. É um disco de afro-experimentalismo muito bonito, tem participação da Jussara Marçal em 2 músicas, levou quase 2 anos para ser finalizado. E é um disco com umas texturas afro, vozes, tem muito discurso de ativista negro brasileiro impresso em alguns momentos das músicas. Então é um disco bem imersivo, vale você ouvir com muita calma, mas é muito bonito, porque ele vai se abrindo e vai revelando outras coisas quanto mais eu ouço ele. Singles rapidinhos que saíram aqui. Loop de Loop lançou 2 singles recentes que eu gostei bastante. O primeiro é Goiânia, que é uma diss track sobre uma banda da qual já falamos algumas vezes aqui. Mas a que eu mais gostei mesmo é a que saiu semana passada, que se chama Cabo Frio. As 2 músicas, elas fazem parte do novo álbum da Loop de Loop, que se chama Trator, onde cada um dos integrantes da banda, que agora são 5, cada um deles vai lançar 3 faixas. Então serão 15 faixas cada. Tipo Dirty Projectors. E eu gostei muito, assim, tipo, essa Cabo Frio mostra uma Loop de Loop muito pop e estranhamente funciona, assim. Então eu gostei bastante. Laura Mvula, ela é a cantora e compositora britânica de R&B, soul, maravilhosíssima. Fazia tempo eu que amava sumida. ela. Foda. Eu gostava O dela. último disco dela é de 2016, ela vai lançar um agora, pelos próximos meses, totalmente inspirado nos anos 80, assim, então, meio Donna Summer, assim, no comecinho dos anos 80, tipo, uns sintetizadores, uma coisa meio Solange em alguns momentos. Ela lançou 2 músicas muito boas,
Church Girl e Safe Passage. Eu acho que é bem legal e serve de preparativo pra esse disco que vem aí. E uma retrodica, ouça o primeiro disco dela, tem uma coisa afro ali que é muito bonito. É bonito. Assim, tipo, puta, Sim. acho que é de 2013, eu não vou lembrar o nome do disco, mas é muito bom. Muito bom. Boa. Nix. Bom, tenho 2 dicas, um single e um EPzinho. A dica do single é a nova faixa do Ayatus Coyote. Ai, muito Boa boa. demais. Deixei pra você, amigo. Muito Puta, bom. maravilhosíssima. Tem a participação do Arthur Verocai fazendo os arranjos, então assim... Se 10 você não de 10. gosta do Ayatus Coyote, ouça só por causa do Arthur Verocai, porque ele é uma lenda viva. Então assim, eu achei legal, assim, porque além da direção, tipo, do jazz, né, o soul que a banda tinha, eles foram por uma coisa meio, tipo, samba, meio rock psicodélico, assim, combina bem com a voz da mina, que é muito foda. E esse é a primeira música do próximo disco deles. Isso. Eles lançaram um disco lá em 2015, o Choose Your Weapon, e agora eles vão vir com o Mood Valiant em 25 de junho, se eu não me engano. Boa. E essa música foi gravada no Brasil, na passagem deles. Aqui eles tocaram em 2019, se eu não me engano, aqui. Não E sabia aí eles dessa. já engataram e foram gravar com Acho que eles o Arthur tocaram no Verocai lá Lola, no né? Rio de... Eles tocaram no Cine Joia e eles tocaram, se não me engano, veio pelo Queremos. Eles fizeram pode show ser. solo. Pode ser. Eles isso. tocaram no Rio de Janeiro também. Eu lembro que eu tenho a Luísa Lian, quem abriu o show. Isso, exato. Isso. E aí eles aproveitaram da ida pro Rio de Janeiro pra gravar com o Verocai. Boa. Pô, muito bom. E minha segunda dica é o EPzinho do Alessater. Ele lançou na Boa! semana passada. Chama Fantasmas. Tem matéria da Isa lá no Monkey Buzz, não tem? Muito bom, Sim. Fiz uma entrevista. Muito bom, gente. Eu ainda adorei. não Essa é consegui minha ler, dica também. mas... Tá tranquilo, amigo. Não sei ler. Pra quem não sabe, o Alessater é o vocalista do Terno Rei. Esse já é o segundo trabalho solo dele, né? O segundo EP solo. E são 4 musiquinhas. Uma delas, Caminhão, ele tocou na Deep Sessions do Monkey Buzz. Então eu conheci uma versão antiguinha dela, só no voz e violão. Enfim, acho muito bonito, assim. É uma coisa mais acústica, assim, apesar de ter as experimentaçõezinhas eletrônicas ali no meio, ele é bem diferente do Terno Rei, assim, então... Sim, são folks. É. Né? Clássico, eletrônico, enfim. A voz do Ale sendo reaproveitada em outras formas, assim, eu gosto bastante dos trabalhos solo dele. E com esse não é diferente. E é isso. E você, Isa? Qual a sua dica? Então, minha dica, sim, também, Fantasmas, Alessater, muito bom, gostei bastante. Tem uma música que chama Peu, que eu achei maravilhosa. Nossa, Sim, é a melhor muito do bonito. disco pra mim. É muito boa, assim, uma das músicas mais bonitas desse ano, assim, do BR. Até agora, achei muito bonita mesmo. E Squid, sei que o amigo Kleber gostou também. Bom demais, amiga. As duas que saíram, Narrator e Padding. Eu E achei Paddling, tudo. exato. Então, Ó, eles estão na nossa playlist, hein? boa. Essas faixas vão estar no primeiro álbum deles, o Bright Greenfield, que vai sair logo mais. Assim, vai sair no meu aniversário, tá? Presente. No dia que vai sair também o novo do Ice Age. Então, assim, vai ser um aniversário pra mim, bem Pós-punker. pós-punker. Bem pós-punker. Boatos de que o Fontaines DC vai lançar também disco Vai nesse lançar, dia. vai lançar um singuinho ali pra mim. Sim. Boatos de que o Ian Curtis vai voltar à vida pra lançar também. Ai, que nesse tudo, dia. para. Vai voltar em holograma. Mas enfim, vamos parar de palhaçada. Eu vou destacar a Paddling. Eu acho que o legal do Squid é que, dentre todas essas bandas, eles são mais tortos, mas não pro Black Country New Road. É pra um negocinho ali meio art rock, que eu acho bem Sim. interessante. Pra mim, eles têm uma coisinha americana ali. Eles têm, Isso, tipo, é o que eu ia falar wannabe exatamente americano agora. ali, que é bem legal. Quem gosta de Parquet Courts, principalmente, acho que vai gostar bastante do Squid. E é isso, gente. Muito bom, Boa. ouçam. Tudo. É isso, gente. Então vamos pro terceiro bloco deste programa. Você precisa ouvir isto. E bora de terceiro bloco. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá dicas atemporais de coisas que podem ser relacionadas ou não ao mundo da música. Chique, Isadora, o que você traz?
Gente, minha diquinha é muito rápida. Eu acho que a gente já deu aqui em algum momento, mas é o filme Control, que mostra a vida, né? Ascensão e queda do músico Ian Curtis. Sim, ele mesmo, vocalista do Joy Division. Gente, é um filme meio bad vibe. Se você tiver num momento bad vibe, não assista. Assim, Como vou dar... tudo do Joy Division é bad vibes. Então, mas se você já tá meio que, tipo, num dia, assim... É sério, se você tiver num dia meio triste, assim, não assiste, porque realmente é uma história pesada e tal, é triste, assim. Mas é um filme muito bonito, e principalmente porque eu acho que o ator que faz ele tá muito bem. Eu gosto bastante desse filme, assim. A direção é do Hunter Corbijn, que fez um monte de clipe, enfim, é um puta cara que tá envolvido com a música. Ele é todo artsy, né? Tipo, ele é preto e branco e tal. Fez um é preto e enquadramento branco. bonito. É bem bom esse filme. É bem bonito esse filme. Super. É de 2007 e parece que foi ontem, hein? Então é isso, gente. Control. Tudo. E você, Nick? Bom, eu tenho um filme aqui que talvez agrade a Elo quando ela tinha 15 anos. Não sei se já ouviram falar de um filme chamado Moxie. Sim. Ah, a gente falou super aqui. Quem falou? Super assisti. Você gostou, Elo? Vamos comentar aqui, amigo. porque, tipo, eu vi Não, eu gostei bastante, assim, tipo, de verdade. Eu acho um ótimo filme de sessão da tarde. Moxie, quando as garotas vão à luta. Exato. Sim. Eu não consegui assistir ainda, eu tô com um pouco de ranço. É fofo. É muito fofo, assim, é bem A adolescente. direção é da Amy Poehler. Sim. Ela participa. aparece. É. Ai, gente, eu vou assistir. Amigo, tipo, você é vai muito amar. legal, é muito divertido, mas aí eu vi que existe algumas críticas quanto, tipo, feminismo branco e todas essas paradas dentro, assim, e de ser meio bobinho, mas afinal é um filme adolescente. Mas, assim, eu assisti e gostei pra caramba, assim, tipo, aquele filme, sei lá, de 1h30 que você fica até o final mó animado pra saber o que vai acontecer. Ah, e então eu tal. vou ver, amigo. Eu tava com um pouco de ranço, mas eu vou ver. Nossa, é muito bom. É bem fã que faz esse paralelo direto com o Bikini Kill, que é muito fã pra garotas, assim. Eu também tive esse momento. E acho que é uma questão real do feminismo branco. A principal é branca, mas eles também fazem essa coisa. A Amy Poehler é a mãe dela e ela era essa pessoa que, tipo, curtia Bikini Kill. Tem várias fotos, tá? É bem legal. Tem uma Mas ela montagem mesmo de uma fala, foto clássica do Bikini Kill que eles colocam a cara da Amy Poehler, é muito bom. A capa do filme, do pôster, também é inspirado na estética das montagens do Bikini Kill, também, dos discos deles. E ela mesma fala, né, tipo, que o movimento delas tinha vários problemas, era super branco. Então, no próprio filme, ela traz essa discussão. Sim. Gente, mas garotas, assistem porque o cara é um tchutchuco. Tipo, Ai, eu queria que ter delícia. esse boy. Assim, eu queria que esse boy tipo, fosse da minha época, sabe? Assim, Sim. Novos garotos, pelo amor de Deus, sabe? Ai, Tipo, que horror, já tô velha pra isso. Amigo, vai ser muito gatilho, amiga. Tipo, porque só tinha boy lixo, tipo, masculinidade super tóxica, e é divertido. O filme traz, ainda tem esse romance hétero e tal, entre essa menina e esse cara. Mas acho que é, tipo, um pouco mais... É lógico que é super romantizado, né? É uma sessão da tarde, mas É super sessão da tarde, mas é legal. Super sessão da tarde, mas é legal. E o menino é muito tchutchuco. Tipo, você sai de lá apaixonada por ele. Então é isso. E aí, fora isso, eles ainda discutem bem superficialmente, tipo, o movimento Riot Girl, a coisa dos zines. E além disso, tem também uma trilha sonora bem legal. Tem Bikini Kill pra caramba. Vai ter a Julie Ruin, que é outra banda da Kathleen Hanna. O filme acaba com Cansei de Ser Sexy. Tem o filme a Lala, que é muito bom. Tem Cansei de Ser maravilhoso. Sexy. Nossa, Todo eu mundo vou super colocou. assistir. Aí tem Tiara Wack, que mais? Vai ter Prince Snow, que é a Lucy Dacus. Vai ter bastante Princess gente Snow, legal, que assim. é- É muito Convenceu legal. já. Convenceu, vou ver. Vai com o coraçãozinho aberto, que é meio mela cueca, e vai se E vai divertir sabendo muito. que é bobinho também, tipo... É. Não espere nada super... Ei, a gente aqui é droga e salada. A gente precisa da sessão da tarde na às nossa vezes vida. chega muito pesada. Chega do Festival de Locarno. A gente precisa também da nossa sessão O da quê? tarde. Você assiste um Control pra ficar deprê, aí você assiste esse outro pra ficar de boazinha. Pronto. Meus dois moods. Exato, 880 aqui. Kleber, e você, meu anjo? Eu participei recentemente de 2 podcasts.
O primeiro é o Recomenda Aí, do Lucas Ribeiro, nosso ouvinte querido que deu aqueles presentinhos pra você quando você foi pro Pará. Lembra, Elô? Muito chique. Não, ele é muito fofo. Fofo. Participei A gente do se conheceu. podcast com ele, onde a gente falou sobre as injustiças do mundo da música. Uau. Aí eu fui lá, defendi minha Tinashe, minha Jessie Ware, fui defender todas essas cantoras que eu acho que são maravilhosas, mas que nunca fizeram tanto sucesso. E eu também participei do E aí Gay, da semana passada, edição número 78. Eu quero muito ver. Com o Alexandre, que já participou aqui do podcast com a gente. O E Gay é do Dantas, lá do podcast Wanda, com Quero o muito. Thiago, que é do Estamos Bem. E eles têm esse podcast de cultura pop que é muito divertido. E a gente discutiu, existe música boa ou música ruim? Partindo em cima da discussão sobre o Rick Bonadio. Então foi um Uau. programa super Nossa, divertido. maravilhoso. Ainda na vibe do nosso último podcast sobre o eterno verão do Summer Electro Hits, eu tenho uma playlist onde eu já tenho várias das músicas que a gente comentou naquele programa. Ela se chama Balinha, a foto É de capa ótimo. é o Gilberto Barros. É muito bom. Então eu vou deixar aí pra vocês. E por último, o The Weeknd, para celebrar os 10 anos de lançamento do primeira mixtape dele, que é House of Balloons, ele decidiu relançar ela nas plataformas de streaming, só que pela primeira vez com os samples originais de Aaliyah, de Cocktail Twins, de Beach House, de Six and the Banshees. Então, assim, é pela primeira vez a versão correta dos áudios, não aquele lixo que ele teve que compilar pra versão O do Trilogy. Que perdia, tipo, toda a beleza do trabalho dele, assim. Então, vale muito a pena ouvir. E você, menina Ellen Elô? Bom, eu mesma. Essa semana conversei com a minha irmã. Minha irmã mora em Barcelona e ela tá fazendo novos amigos barcelonetas, talvez. Não sei. Barceloners. Barceloners. E ela me passou 2 dicas muito legais que eu fiquei ouvindo essa semana. Ai, amiga, Primeiro- posso falar uma coisa? Eu fui Pode. ouvir o Setangana lá. E aí eu fui pesquisar sobre ele. Ele é um lixaço. Então, eu fiquei na dúvida quando eu dei a dica, porque falam que ele foi meio bosta com a Rosalía, né? Minha nota de repúdio seria isso, porque ele fala muito mal dela no disco. Não só isso, ele tem ele tem uns posicionamentos políticos antidemocráticos. Ele Mentira. É bem... Aham. Ai, gente, 2021. Puta. Eu não Ele é vi lixaço, lixaço. Eu vi só a questão da Rosalía, do E as relacionamento. letras falam dele que foi são conturbado. muito sexistas, assim, muito, muito. Que bad, tipo... Não dá pra vencer todo dia. Aff, velho, que merda, A gente recomendou o Rye no começo do ano e tá aí Puta, sim. as denúncias dele. Cara, voltando. 2 artistas que espero que esteja tudo bem. A minha irmã me passou primeiro uma menina. Eu não vou dar uma música específica, porque são 2 pessoas que eu acho que não têm discos longos, principalmente essa primeira que chama Rigoberta Bandini. Ela é uma mulher de Barcelona, ela não tem um disco fechado ainda, ela tem vários singles. Então acho que vale a pena ir lá e ouvir. Mas é bem legal, um eletrônico, até a bio dela do Instagram, tipo, eu gosto de fazer músicas para chorar e dançar. Então tem essa vibe, tipo, de você dançar com uma melodia. Ah, eu amei os singles, são todos com uma capinha parecida. Ela tem uma vibezinha, assim, às vezes parece ser meio housezinho, então eu gostei muito. Show. E aparentemente tá rolando bem por lá, sei lá, enfim. E também temos um segundo, é uma coisa um pouco mais jovem, tipo, jovem mesmo, geração Z, que é um menino que chama Morad, né, porque ele é marroquino, acho que ele nasceu em Barcelona, mas a família dele é marroquina, e ele faz um ritmo um drill de Barcelona, então ele bebe também de alguns ritmos de hip hop Babado. francês. E a minha irmã tá trabalhando numa escola, ela tá se voluntariando, assim, então ela tá, tipo, conversando com pessoas muito jovens. Amo! Então ela falou que esse menino, assim, tipo... É a febre. não Hello, sei. young folks. Tipo isso. O que tá pegando aí, moçada? É o Xuxa só Eu para acho- baixinhos versão... Eu acho que de mas ele é Barcelona. meio... Não é tão jovens assim, são tipo adolescentes pra adolescentes, Ah, tá. não são... Mas eu acho que ele é tipo como se fosse essa galera do trap aqui, sabe? Nesse, meio que essa vibe, assim. Então,
Se vocês quiserem achar ele no Insta, El Morades. O Morades, em espanhol. _Morad, DDDDD. Então ele tem essa vozinha, um drillzinho, é bem legal. Algumas músicas são um pouco mais eletrônicas, então é bem divertido pra quem quiser conhecer um cara do drill trap de Barcelona. É isso. Comentários referentes à última edição do programa, o eterno verão do Summer Electro Hits. As pessoas ficaram muito felizes com essa edição. Vamos pegar uns comentários legais aqui. O pessoal ama. Uma boa palhaçada. Vou pegar aqui o comentário da Beatruzes. Ela falou: melhor episódio, amei. Acho que essas músicas sempre mexem com a nossa memória afetiva, né? Tenho muito carinho por essa minha fase. Dessa época, acho que a minha favorita é If You, do Magic Box. Putz. PS, tô chocada que o Kleber lembrou do Curtindo uma Viagem. Nem eu lembrava mais disso. Lucas Silva falou: puta merda, vocês me fizeram lembrar de mim em 2005, ligando pra rádio pra pedir Saturday Nights. A rádio nem tinha música, não era das mais tocadas da primeira coletânea, mas a apresentadora se virou. E eu corri pra gravar a música numa fita cassete no Mini System pra ouvir no repeat. Boa demais, momentos. Nossa, que fase, hein, Lucas? É isso. Comentário do DJ Catatal aqui, ele falou: minha coletânea do coração é a Acid House da Som Livre de 1989. Eu acho que aqui o Catatal já entrega a idade dele bonito aqui, ó. Tem Front 242, Express, Yes, Bomb, The Best, Rick Astley e Mini Vanille. Meu o Deus. Summer Electro Hits das Kakuras, ele falou. É que a gente falou pra galera colocar alguma coisa ainda mais velha que o Ciro. Aí, Nossa, é manda. verdade. Muito bom. O Felipe Marques falou: essas músicas me lembram muito o Play Center entre 2006 e 2009. Só tocava isso. Meu Deus do céu, é verdade. Você tem no Twitter também, Nick? Lá no Twitter a gente também teve comentários. O João Júnior, o @JB Oliveira, ele falou: os podcasts hoje batendo pesado na nostalgia. Era de lei ir na balada na Vila Olímpia ouvindo Na Balada da Jovem Pan, onde tinha o radar das da Pan. baladas, o trânsito e tal. Vou pôr aqui o Underdog Project, kkkk. Podcast VFSM, vocês são demais. Coraçãozinho. Fofo. Aê, muito bom. Gente, chegamos aqui em mais um fechamento de edição do nosso podcast. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todo dia, e também na Twitch, @KleberFac. Eu sou @EloCliver no Insta e no Twitter e @Revista Balaclava no Instagram. Mês que vem tem revista, então bora lá assinar. Eu sou @Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora _ no Twitter, amores. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm e siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. E ao som de Joy Division, She Lost Control, a gente encerra esse programa. She lost control again. She lost control again. Esse podcast foi editado por Nick Silva.